Oi, gente, bom dia. Então, iniciando a nossa aula de História, hoje uma segunda-feira, dia 9 de agosto. Vamos iniciar nossa aula de História agora com o módulo 3, seguindo lá na página 247, onde nós vamos falar sobre as profissões no passado. Leia o relato a seguir, em que Regina conta sobre a profissão de seus pais na década de 1960. Então, inicia o relato. Eles tiveram trabalho de mascate. Saíam carregando sacola e batendo de porta em porta e vendendo. Começaram a vir para o Bom Retiro para comprar mercadoria, mas sem dinheiro, com a cara e a coragem. Tinha um tipo de caderneta em que o freguês marcava o dia que ele ia pagar. Todo dia 5 do mês a gente ia lá e recebia. Aqui está mais ou menos retratando, olha, o trabalho do pai dela, tá? Que levava mercadorias para vender de porta em porta. Trabalho de mascate, gente. Aqui no final você vai ver o significado da palavra mascate. Um vendedor que visita residências para oferecer produtos diversos. Então, uma variedade de produtos, vários produtos. Muitas profissões que conhecemos atualmente existem há muitos anos, mas algumas profissões mudaram bastante ou até deixaram de existir. Os pais de Regina, por exemplo, eram mascates. Naquela época, muitos mascates percorriam as ruas dos bairros vendendo produtos variados, tá? Acredito que ainda hoje, em alguns lugares, ainda exista o que muitos chamam de galego, né? O vendedor de porta em porta. Então, hoje em dia, porém, quase não existem mais mascates. Grande parte das pessoas que precisa de algum produto vai às lojas para comprar. Então, gente, continuando agora na página 248, vamos falar sobre os trabalhadores de outras épocas. Observe algumas profissões que eram muito comuns há cerca de 100 anos, olha, ou seja, há 100 anos atrás. Então, as telefonistas, né, que atendiam aos chamados nas centrais telefônicas e passavam as ligações aos destinatários. Então, gente, nem sempre foi assim, você pegar o telefone e ligar diretamente para a pessoa. Não, você ligava para a central, a telefonista atendia, você dizia o número que você queria ligar e a telefonista que fazia isso e passava a ligação para você, tá bom? Era dessa forma. Alguém sabia disso? Então, era comum também que vários fotógrafos ficassem nas ruas para oferecer seus serviços às famílias e tirar os seus retratos. Então, era assim, tá bom? Olha só. E olha o tamanho dessa máquina fotográfica, né? Aqui, comprar leite fresco todos os dias. Isso aqui era um vendedor de leite, o leiteiro, olha. Comprar leite fresco todos os dias pela manhã era um costume bastante comum antigamente. Assim, os vendedores de leite passavam de casa em casa. Hoje não existe mais, não é isso? Você vai no supermercado, compra o leite em pó, ou então o litro de leite de caixinha, ou aquele de saco, mas vai na padaria. Não tem mais o vendedor de leite, o leiteiro. Aqui, os acendedores de lampião. Eita, esses são antigos. Eram responsáveis pela iluminação pública e no fim da tarde eles acendiam os lampiões. Então, essas pessoas, o trabalho delas era exatamente isso. Não tinha iluminação elétrica na rua, haviam esses lampiões e eram acendidos pelos acendedores de lampião, tá certo? Seguindo aqui na página 249, nós temos aqui que quando surgiram as primeiras máquinas de escrever, muitas pessoas elas eram contratadas para fazer a digitação de documentos. Esses profissionais, eles eram chamados datilógrafos.
tinha que fazer um curso, até expliquei isso na aula passada, aqui na sala de aula, tinha que fazer um curso de datilografia para poder saber usar essa máquina, ok? Quando não havia tratores e colheitadeiras, esse já é um trabalho antigo do campo. Todas as etapas do trabalho no campo eram feitas pelos lavradores, que são os trabalhadores do campo, da zona rural, e isso era feito com o auxílio de animais. Aqui nós temos também que antigamente as radionovelas eram transmitidas pela rádio, não existia TV ainda. Então, o que estimulava a imaginação de quem ouvia, dos ouvintes. Não havia gravações e por isso os atores eles tinham de interpretar histórias que eram transmitidas ao vivo. Então, eram as radionovelas, eram ao vivo. Tudo estava acontecendo naquele momento. Os ferroviários, eles trabalhavam para deixar o transporte nas ferrovias mais seguro e confiável, tá? Eles faziam a manutenção dos trilhos, faziam a limpeza, tiravam as pedras do meio dos trilhos. Era uma tarefa fundamental para que o meio de transporte, os trens, esse tipo de meio de transporte, funcionasse, tá certo? Então, você conhecia alguma das profissões mostradas nestas páginas? Quais? E quais dessas profissões mais chamou a sua atenção e por quê? Se você quiser, pode fazer uma pesquisa na internet sobre essas profissões mais antigas que a gente acabou de falar, ok? Vamos agora continuando na página 250, certo? Agora com a questão 1, tem algumas atividades aqui na página 250. Analise as fotografias a seguir. Analisar quer dizer que você tem que observar com bastante atenção a fotografia A e a fotografia B. E na A pergunta, qual é a legenda correta para cada imagem? O Estúdio de Fotografia em 2019, olha, fotografia B 2019, e Estúdio de Fotografia em 1893, fotografia A. Então, vai ficar a primeira é a fotografia B e a segunda a fotografia A. Na B, diz o seguinte, que a profissão que aparece nas fotografias se manteve igual, ele pergunta, ou passou por transformações ao longo dos anos. Então, observando o local de trabalho, os instrumentos de trabalho, as ferramentas, você vai observar que a profissão passou por transformações. Então, é isso que você vai colocar. A profissão passou por transformações ao longo dos anos. Na questão C, ele pede que você cite algumas diferenças entre a profissão retratada nas imagens A e B. Cite também algumas semelhanças. Então, você pode colocar aqui, olha, o local de trabalho me parece parecido, tá? O que é totalmente diferente são os instrumentos, a câmera fotográfica, não é verdade? Olha só, essa questão aqui da iluminação é diferente. Então, você pode colocar aqui que o que é semelhante é o profissional, que continua o mesmo, sendo um fotógrafo, não exatamente o mesmo, né, gente? A gente aqui está falando de épocas diferentes, com pessoas diferentes, em locais diferentes. Mas a gente está falando em relação à profissão. Ok. Então, igual o local, semelhante, e diferente, o local, o semelhante também o profissional, né, o fotógrafo, e diferente as ferramentas, os objetos que são utilizados pelo fotógrafo, ok? Seguindo então agora lá na página 251, nós temos agora uma parte falando sobre o trabalho em sociedades indígenas. Então, gente, os indígenas, eles têm, olha só, a sua própria maneira de organizar o trabalho. Eles não costumam trabalhar para acumular riquezas, e sim
somente para atender às suas necessidades do seu dia a dia. Então, principalmente antes, eles utilizavam a natureza, né? Apenas com o que realmente eles precisam para viver. Eles se utilizam da natureza para isso. Eles colhem a questão das palhas para cobrir as suas casas, eles plantam somente o que vão comer, sem a necessidade de comércio, de venda, né? Então aqui tem, veja como é feito, olha só, o trabalho na aldeia dos Arauetés, tá? Então, as mulheres, olha só, elas cuidam das crianças, tá? Preparam os alimentos e trabalham com fios de algodão, fazendo redes e algum acessório para o corpo. As crianças, olha, as crianças participam de algumas tarefas dos adultos para que aprendam desde cedo as responsabilidades, né, dos adultos, dos membros de sua comunidade. E aqui os homens, olha, os homens constroem canoas, constroem as moradias, são responsáveis pela caça e na época do mel eles também saem em busca de colmeias, ok? Olha só, interessante aqui o trabalho em sociedade indígenas. E aqui encerramos a nossa aula de história e até a próxima. Tchau, tchau.